Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos aí acompanhar o nosso projeto Memorex, que a ideia é o seguinte. Quando eu termino a aula, eu falo para vocês que o canal tem um monte de recursos aí em PDFs, além de fazer aqueles pedidos, deixar like, dizer que tem aula todo santo dia. Mas como é que você faz para ter acesso ao Drive? E hoje, em especial, vamos falar sobre o Memorex de cinemática. Bem, entrou no YouTube, procurou Remo Noronha, dá de cara com esse cara aí, esse cara sou eu, clica na carinha feia e você acha o canal que tem mais de 1000 aulas de física e matemática gratuitas para você, separado em playlist, aquela conversa toda que vocês sabem dos companheiros aí que além de mim também dão aula. Eu acredito que o diferencial do canal, na hora que você clica aqui no sobre, você tem a descrição no canal e você clica nesse azulzinho aqui, drives com PDFs, e tem aí recursos como um tabelão aí para vocês estudarem inglês, tem apostilas de física e matemática, cronogramas, vestibulares anteriores, e vamos falar sobre o Memorex aqui. Clica aqui que você vai achar uma série de Memorex. Ontem a gente falou sobre áreas de polígonos, hoje vamos falar sobre cinemática e amanhã sobre círculos. Então clica aqui, cinemática, e muito importante você lembrar de que Memorex serve para que você entenda com mais clareza aquilo que você já estudou, que você memorize, o nome é para isso. Não é para você achar que o que eu vou fazer hoje é uma aula, não é uma aula, é só para lembrar do que você já sabe, legal? Bem, cinemática, eu fiz um Memorex já pronto, separado sobre movimentos circulares, e para começo de conversa, se você vai estudar cinemática, não esquece de colocar um eixo para entender o movimento, e para você determinar o que vai ser positivo ou negativo em relação ao eixo, legal? A velha conversão, metros por segundo, quilômetros por hora, a taxa de conversão é 3,6, isso porque 1 quilômetro são 1000 horas, 1 quilômetro são 1000 metros, e 1 hora são 3.600 segundos, legal? Então, para a gente entender um movimento uniforme, o que você vai ter? Se a velocidade de um corpo é igual a zero, a aceleração é igual a zero, o móvel está estacionário. Se a velocidade é diferente de zero e a aceleração é zero, você tem um movimento uniforme, né? O famoso MU. Agora, se você tem aceleração, o que pode acontecer? Primeiro, vê se a sua velocidade é positiva. Se a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. E vê se a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, ou seja, a mesma orientação. Se a orientação for igual, o movimento é acelerado. Se a orientação for diferente, ou seja, um é positivo, outro é negativo e vice-versa, você tem um movimento retardado, né? O que lembra muito nas aulas, quando eu estava atuando em escola, eu falava para os alunos falarem retardado olhando para a minha cara, né? Que é a forma de nunca esquecer. É um progressivo para frente, positivo em relação ao eixo, que o contrário é regressivo. Legal? Então tá aí as equações horárias, a fórmula do sorvete, né, que é a equação horária do espaço. Se por um acaso você zerar a aceleração, você volta para o MU aí. E a equação velocidade-tempo, tá? Então, eu acho interessante a gente não ficar decorando fórmula de queda livre. É a mesma fórmula, só que o eixo é vertical em vez de horizontal. Legal? Se você pegar esse T aqui isolar, ou seja, V menos V0 dividido pela aceleração, e aplicar na fórmula do sorvete, você acha a Torricelli, que é aquele cara que não tem tempo, né? Então, velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas acelerações que multiplicam o deslocamento. Tem um mnemônico engraçado, mas como algumas pessoas podem achar ele ofensivo, deixa para lá. Gráfico espaço-tempo, né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você olha um gráfico é observar as grandezas. Então, é um gráfico espaço-tempo, legal? E as unidades, no caso, eu coloquei aqui no sistema internacional, espaço em metros e tempo em segundos. Se você calcular a tangente desse ângulo aí, você vai ter deslocamento dividido pelo tempo, ou seja, velocidade. Do gráfico espaço-tempo, você acha a velocidade dessa forma. Agora, vamos falar sobre o gráfico velocidade-tempo. Se você calcula o ângulo, você tem a aceleração, porque é a variação de velocidade pelo tempo. E a área sobre o gráfico vai te dar o deslocamento. Lembrando sempre que a gente tem que olhar o que é grandeza e o que é unidade para não fazer besteira na hora de fazer as contas, combinado? Finalmente,
as fórmulas de alcance e altura máxima. E aqui eu deixo um recado para você. Se você é dependente dessas fórmulas, tem algo errado. É importante você entender a inter-relação que Galileu falava, que você pode separar o movimento num eixo cartesiano, um movimento horizontal e vertical e assim por diante. Que aí você mata qualquer questão, não importa onde você queira encontrar o teu objeto aí. Mas fórmula de alcance, inclusive a demonstração é bonitinha e você vai ter que usar um pouquinho de trigonometria para poder entender ela, e altura máxima aí. Combinado, pessoal? Bem, o que eu queria falar sobre cinemática basicamente era isso, e volto ao minha ideia aí de despedida, simplesmente para deixar para vocês todos aquele enorme abraço.